Armas de fogo. Este assunto voltou a ser recorrente entre a população brasileira com as eleições de 2018, por uma das propostas do candidato a presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O movimento trouxe novos questionamentos sobre a legalização do posse de arma. Qual o posicionamento popular sobre a posse de armas de fogo? O que especialistas no assunto, pessoas que já possuem a posse e estudiosos de abordagens consideram a respeito do assunto? Este é o assunto de Porva. A questão específica agora que está nos trazendo essa conversa é se a posse de arma no Brasil é algo interessante ou não e por quê. Eu tenho, e cada um pode ter a sua perspectiva, o seu ponto de vista, eu sou o mais pacifista possível e, portanto, eu prefiro ter outras próteses às minhas mãos que não as armas. E, portanto, eu sou, a princípio, contra o uso e a posse de alguma arma. O que acontece? Nós estamos falando de duas vertentes, a posse pelo criminoso e a posse pelo cidadão de bem. O que se fez através dos anos foi dificultar a posse para o cidadão de bem. Porque o criminoso ele não vê óbice nenhum em adquirir qualquer tipo de arma, de qualquer calibre, em qualquer lugar. Então toda lei que se faz de maneira a cercear o direito do cidadão de bem a ter arma de fogo, só vai afetar aquela vertente, que é a do cidadão de bem. Eu sou favorável à posse de arma de fogo no Brasil. Primeiro, uma coisa que acontece bastante é que a posse de arma, na teoria, ela sempre foi liberada. É que existia uma campanha muito grande incentivando as pessoas a não possuir a arma de fogo em casa. A arma de fogo no Brasil, ela está intimamente ligada com violência. Então, se a gente olha no mundo, por volta de 40% dos homicídios são cometidos com arma de fogo. No Brasil, esse número é 70%. Então, qualquer política pública para promover segurança, ela precisa de algo para controlar as armas de fogo. Então, muita gente costuma dizer, bom, sou da paz contra a arma de fogo, sou da paz, e na verdade, assim, a gente sabe que a arma de fogo é necessária, principalmente para a promoção da segurança. Não dá para fazer defesa nacional sem arma de fogo, não dá para fazer segurança pública sem arma de fogo, mas sabendo que ele é um artefato que potencializa a violência, a gente acha que ela precisa ter um controle. De um lado, quem é a favor afirma que mais civis armados aumentam os riscos do crime para potenciais agressores, que, portanto, cometeriam menos delitos. Do outro, quem é contra defende que a quantidade de armas implica no aumento de homicídios, suicídios, violência e alguns outros tipos de crime. Quais os benefícios e impactos da posse de arma? O bandido ele estuda um pouco quando ele vai assaltar. Aqui, por exemplo, nós nunca tivemos um episódio nem de tentativa de assalto ou qualquer outra investida por parte da criminalidade. Por quê? Porque ele sabe que aqui tem pessoas preparadas, legalmente armadas e aptas a fazerem sua defesa. Então, isso ajuda muito com que o nível de criminalidade, o nível de tentativas de se cometer um crime contra uma pessoa de bem diminui muito, porque ele já não vai saber mais se essa pessoa está armada e apta para sua defesa ou não. Assim, em alguns casos, a gente acha até justificável a pessoa comprar uma arma. Então, alguém que mora num sítio que é super longe da cidade, que não consegue depender tanto da polícia por conta dessa questão, ela pode ser um caminho. Agora, mesmo nesses casos, a gente precisa ser muito transparente em quais são os riscos que vêm também com a arma. Então, essa questão de acidente, essa questão de suicídio, essa questão de problemas de conflitos banais, que a arma é usada não para se defender, mas para atacar alguém, a gente precisa ter uma clareza sobre isso. A gente não pode esconder isso debaixo do tapete, porque isso acontece no Brasil. O Brasil não é uma sociedade pacífica, o brasileiro é acostumado a resolver seus conflitos de forma violência, e se a gente dobra, triplica o número de armas em circulação, não é que a gente precisa imaginar o que vai acontecer. O Brasil já teve essa realidade. Se a gente olha o que acontecia na década de 80 e década de 90, foi o período do país em que mais cresceu os homicídios. O aumento do uso da arma por civis
a ampliação da posse de armas em residências, aparentemente pode ser um exercício de defesa e de liberdade. Mas a gente não pode se esquecer que civil não tem treinamento suficiente para fazer uso da arma como imagina que deveria fazer uso. E eu acrescentaria, se até os policiais que são treinados para porte da arma, não só usá-la, mas portá-la na cidade, se até os policiais que têm treinos específicos para isso, muitas vezes não sabem, não conseguem fazer um bom uso da arma, que diria nós civis, que não somos treinados para isso. Ter uma arma não é você comprar um celular, que você pega o celular, você disca, você instala o WhatsApp, junto com a arma vem um caminhão, bicho, de responsabilidade. E eu acho que o peso da segurança pública está na responsabilidade de se ter a arma de fogo e não propriamente em ter a arma. Por exemplo, para você ter uma arma, você tem que passar por psicólogo, você tem que passar por instrução, você tem que passar por treino. E não é só o treino de atirar, não é só o treino de manuseio, não é só a instrução de tiro. Você acaba aprendendo inúmeras outras questões que favorecem a sua própria segurança. Pesquisas dos Centros para a Prevenção e Controle das Doenças, em inglês, Centers for Disease Control and Prevention, CDC, calculam que ter uma arma de fogo em casa tem potencializado as pessoas que a possuem 43 vezes mais a matarem ou a ferirem alguém, inclusive membros da própria família. Mas, por exemplo, eu tenho meu menino. Eu deixo sempre a arma longe dele. Sobre a minha supervisão, com a arma descarregada, eu não tenho medo que o Antônio mexa. E assim, é aquele lance assim, é curiosidade. Pega na mão, nossa, que legal, não sei o que. Passou, bicho. Vira uma carteira, vira um celular. E é seguro, assim. Por mais que as pessoas tenham esse medo, é seguro. Mano, né? A gente teve um caso dessa semana de um atirador esportivo, um advogado, que morava num condomínio de luxo, teve uma briga com uma namorada e matou essa namorada com 4 tiros. Ele não é um criminoso, ele não é um cara que tem antecedente criminal, ele é o que as pessoas chamam de cidadão de bem. Ele comprou essa arma alegando diversão, alegando legítima defesa, mas o motivo do uso foi quando ele estava de cabeça quente por conta da questão da namorada. Então, assim, essas coisas acontecem todo dia. Na realidade, como nós já temos discutido faz muito tempo, a polícia ela não é onipresente e onipotente. Então, ela não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, hoje, se estiver acontecendo uma ocorrência na sua casa e você for ligar para a polícia, eu posso afirmar com 99% de certeza que a polícia vai chegar apenas para contabilizar a tragédia. Contabilizar os mortos, contabilizar o fato, o roubo, entendeu? Já se você estiver armado e preparado, você pode evitar essa tragédia. Melhor do que a crítica da arma é a arma da crítica. A crítica da arma, ela é fatal, ela é irrecorrente, ela é absoluta, irreversível. Quando uma arma faz uma crítica, ela liquida. Por outro lado, já que nós estamos falando em questões políticas, sociais, intersubjetivas, é infinitamente preferível a arma da crítica, porque a arma da crítica privilegia a racionalidade, privilegia o pensamento, privilegia a contradição, que é imprescindível, privilegia a manutenção do outro que é criticado. Então, a arma da crítica não elimina o criticado, o que não ocorre quando acontece a crítica da arma, porque daí ela elimina o outro.
Uma maior circulação de armas é uma forma de combate à violência no Brasil? No campo da segurança pública, a solução ela é coletiva, ela é uma solução que ela depende de políticas, não é uma solução que é cada um por si, com uma arma na cintura, tentando se resolver. Então a gente tenta fortalecer essas estruturas do Estado para que a gente consiga dar uma segurança para todo mundo e não só para quem tem dinheiro para comprar uma câmera de segurança, pagar uma vigilância privada ou comprar uma arma de fogo, porque a gente sabe que a realidade da maioria da população não é essa. A posse de arma ela não é a solução total que vai resolver o problema da violência no Brasil. Porém, nós estamos aqui hoje em 5 pessoas. Se nós 5 cidadãos de bem estivermos armados, a possibilidade de alguém chegar nesse portão e tentar um assalto contra nós, qual seria? Imagine se você morando numa chácara, que eu tenho lá 70 metros do portão de entrada até a casa sede onde eu moro. Eu tô lá com eu tenho 3 filhas e uma esposa. Eu tô lá 10 horas da noite assistindo uma TV, de repente eu escuto um barulho no portão. São 3 caras pulando para dentro. Eu não tenho um estilingue. Como é que eu me sinto? O que esses caras querem? Eu aposto que não é pedir um copo d'água. Agora, se eu tenho uma arma de fogo, o que eu faço? Pego essa arma de fogo, aponto na direção deles, jogo para cima e dou 2, 3 disparos. O que vai acontecer? Eu frustrei a ação deles. Entendeu? Então eu evito que as minhas 3 filhas sejam estupradas, minha esposa, evito que aconteça qualquer tipo de coisa com a minha integridade física e ainda preservo, olha como o cidadão pode ser bonzinho, a integridade física dos assaltantes, que eu nem atirei contra eles, eu simplesmente frustrei uma ação. Então você acha que eu estou mais seguro com uma arma de fogo dentro da minha casa ou sem uma arma de fogo? Porque nesse caso, se eu estivesse sem uma arma de fogo, eles vão continuar avançando e sabe-se lá Deus o que eles vão poder fazer. As pessoas que possuem arma, elas têm essa visão diferente. Que talvez se as pessoas, todo mundo tivesse que passar por esse processo, assim como todo mundo escolhe tirar carta, né? Pô, o processo de tirar carta, você vai lá, tem que ir na autoescola, fazer o CFC, não sei o que. Se todo mundo tivesse que passar por esse processo, as pessoas entenderiam melhor, certo? E principalmente elas cuidariam da segurança, elas trariam muito mais atenção no dia a dia delas. Você acaba criando hábitos da sua própria segurança que favorecem o contexto todo. Ela pode eventualmente resolver pontualmente, repito, alguma situação específica, mas ela não resolve, porque para a solução do problema da violência não é a questão externa da arma que daria essa solução. No meu entendimento, a violência, antes dela ocorrer, ela é uma ideia. A violência é uma sugestão do pensamento. A violência é um desejo. Então, o ponto de partida que poderia eventualmente trazer alguma solução efetiva contra a violência estaria em atingir no interior do ser humano a postura não violenta. E essa postura, antes de ser uma questão de atividade, é uma atitude. Então, a atitude não violenta é que resulta numa atividade de não violência.